Vocês já sabem que nós vamos falar hoje sobre sexualidade. O tema é lidando com a sexualidade, mas nós vamos falar lidando com a sexualidade segundo as Escrituras, tá? Então, para começar, eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado por podermos estar aqui em Teu nome, Senhor. Que esses sejam momentos de esclarecimento à luz da Tua palavra, Senhor Deus, num assunto tão importante nas nossas vidas, na vida do casal, no casamento, Pai. Mas é importante que nós saibamos fazer o sexo de uma forma que a gente possa Te glorificar com Ele no nosso casamento, Senhor Deus. Obrigado, é o que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou começar a falar, como nós vamos falar lidando com o sexo, segundo a luz das Escrituras, nada melhor do que a gente ir no começo, começar pelo começo. E o começo da Bíblia é Gênesis. Os 2 primeiros capítulos versam sobre a criação. E nós queremos falar sobre a criação, já que esses 2 primeiros capítulos estão recheados sobre sexualidade. Não está claramente, mas na verdade isso vem implicitamente ao que é falado. Então nós vamos começar, a gente vai fazer se vocês puderem estar com a Bíblia também depois, seria interessante que a gente vai trabalhar alguns aspectos aí, tá? Nós vamos começar, o sexo começou a ser falado na Bíblia, Deus trata de sexo antes da criação do homem. Então nós vamos começar aqui falando no versículo, em Gênesis 1, versículo 21, que assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Esse foi o 5º dia em que Deus cria esses animais. Dentro da evolução, da escala da evolução da criação, Deus cria primeiro os seres mais, vamos dizer, rudimentares. A partir daí, Deus cria essas espécies, né? E abençoa essas espécies, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Aqui não está dito explicitamente de que esses animais teriam que fazer sexo para se multiplicar. Mas a partir dessas espécies, e de outras já antes delas, a reprodução é por via sexuada. Então Deus já trata sobre a sexualidade aqui, antes da criação do homem. E com um objetivo bem claro aqui, né? Sejam férteis, fertilidade tem a ver com reprodução, né? E multipliquem-se, né? Que tem a ver com reprodução. Então Deus cria o sexo com uma finalidade aqui para esses animais. E dota esses animais, capacita esses animais para que eles possam fazê-lo da maneira, assim, de uma maneira eficiente, produtiva e que realmente tenham bons resultados, né? Então, esses animais são dotados de instinto, né? O instinto sexual, que para cada espécie tem uma lei, uma forma de funcionamento, mas que, de uma maneira geral, levam ao mesmo objetivo, ao mesmo fim, à mesma finalidade. Então, o sexo com uma finalidade aqui de reprodução, de fertilidade, de multiplicação e de preservação das espécies. Então Deus foi bem claro aqui, isso no 5º dia, né? Na continuidade da criação, né? Deus começa a fazer a criação pensando, né, na glória dele e não em outra coisa, a não ser isso, né? E aí, na sequência da Bíblia, nós vamos para o versículo 26, né? E Deus, antes de falar de sexo para os homens, ele diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a primeira parte do versículo, e a continuação do versículo diz que é uma ordem para o homem, domine, né, a terra sobre todos os seres e assim vai. Mas o escopo do nosso assunto é o versículo 26a.
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27, Deus criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui é interessante que antes de falar objetivamente sobre sexo, com finalidade, com algum tipo de função, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Isso implicitamente está dizendo o seguinte, que nós temos as mesmas características de Deus, não na característica da divindade, mas com algumas habilidades que Deus tem. Vamos dar um exemplo aí, razão, nós temos razão, a gente sabe raciocinar, a gente sabe pensar, a gente sabe analisar, a gente sabe escolher, a gente avalia risco, a gente tem condições de não criar, mas descobrir o que Deus criou nesse universo, nessa terra. E o mais importante, nós também somos habilitados com emoções que são semelhantes a Deus. Então, o amor, o nosso amor, ele é um amor, nós podemos viver os 3 amores, que é diferente dos animais, né? Nós somos, vamos dizer, seres que fomos criados diferentes. Nós não somos iguais à criação até o 5º dia. Então Deus fez questão de frisar isso na Bíblia. A imagem dele. Obviamente não com os poderes dele, com as características dele, mas nós fomos criados à imagem dele, à semelhança dele, para a glória dele. Então aqui, e ele diz o seguinte, ele cria o homem e a mulher, né? Mas é muito interessante, a gente vai, Deus o abençoou, eles dizem, aí depois que ele fala da criação, de homem e mulher, com os seus atributos de pensamento, de razão, de emoção, de amor fraternal, de amor ágape, de amor, de todo tipo de amor, mas também ele delega a mesma função que foi dada aos animais. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Eu deixei em negrito o escopo do que nós estamos falando, né? Ele fala sobre as outras ordens, mas a gente vai se ater a isso aqui. Então a gente vê que tem aí uma intersecção entre a criação como um todo dos animais, numa reprodução sexuada, que tem a ver com os animais, mas também o sexo representa para a gente alguma coisa diferente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio? Eu estou desenvolvendo um raciocínio e nós vamos continuar nesse raciocínio. E Deus viu que tudo que havia viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Quando ele cria o homem com a proposta que ele tem para a gente aqui sobre sexualidade, sobre a vida do homem e da mulher. Mas eu acho muito interessante, antes de entrar aqui, que a gente, se vocês puderem abrir a Bíblia, você pega meu óculos, por favor. A palavra é maravilhosa porque ela é autoexplicativa. E nós vamos para o outro capítulo agora, para Gênesis 2, lá no versículo 8. E eu quero falar bem devagar e espero que vocês acompanhem esse raciocínio que eu vou desenvolver em relação ao que o Senhor fala aqui na Escritura. Então vamos lá, em Gênesis 2, versículo 18. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então ele colocado o homem, ok? Nessa fase da criação, Deus cria o homem, primeiramente, né? E olha que interessante, ele coloca no jardim do Éden para cultivar, né? Não, o 18, desculpe, gente, eu fui lá atrás. Mas esse versículo também é interessante porque nós vamos falar sobre ele um pouquinho, né? Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E interessantemente, aí a gente vê que o homem é colocado antes da mulher ser criada no jardim, né? E o que Deus fala para o homem quando ele está no jardim, né?
Depois que formou a terra, os animais, isso no 19, aí no 20 ele diz o seguinte: assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha que interessante como é que Deus faz as coisas, né? É claro, a criação ficou clara que o homem veio, foi criado, e subsequentemente a mulher, que isso vai ser explicado aqui. Mas interessantemente, Deus coloca o homem para observar, quer dizer, ele foi criado à imagem de Deus. Então ele está lá no jardim observando os animais, observando as espécies, vendo como elas funcionam, e ele vê o seguinte, que essas espécies, existe o macho, existe a fêmea, e eles se reproduzem, eles se copulam. Eles fazem sexo para justamente seguir um mandamento divino que eles seguem por instinto, mas eles seguem. Eles se reproduzem de uma maneira eficiente, de uma maneira que nós não precisamos fazer nada, ninguém precisa fazer nada. Isso vem gravado lá, em cada espécie tem a sua forma, mas isso vem, eles têm isso como um determinismo, que é um determinismo regido por Deus, foi feito por Deus, né? Então, Adão percebe tudo isso. Adão, desculpa, o homem, ainda não tinha o nome de Adão. O homem percebe isso. Ele percebe isso, e o que que ele fala aqui, né? Que a observação, né? Deus já tinha observado que não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém que o auxilie, né? E lhe corresponda. Esse lhe corresponder lhe complemente, quer dizer, que tenha diferenças que vão complementar o que falta nesse homem, né? E o interessante é o seguinte, ele observa tudo isso. E aí a palavra diz o seguinte: todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, né? Mas o próprio homem percebeu isso. E Deus já, obviamente, com a sua infinita sabedoria e já, né, presciência das coisas, sabia disso. Mas ele fez com que o homem percebesse isso. E que faltava alguma coisa para ele em todas as áreas da vida, né? Até para que ele possa dominar a terra, até para que ele possa desenvolver as funções que Deus deu, que está mais atrás na Bíblia, que eu não vou ler isso, que é cuidar do jardim, fazer as coisas, que ele precisa de alguém para ajudar, ele não pode fazer isso sozinho. E ele não pode ser fértil, ele não pode se multiplicar, ele não pode fazer nada sem alguém. Ele não vai se multiplicar sozinho, ele não vai ter uma reprodução assexuada. Ele precisa de alguém que lhe complemente, que lhe seja o oposto. Que ele vai chave e fechadura, gente. Chave e fechadura, tá? Então, ele percebe isso. Mas Deus fez com que ele, com a razão dele, com o discernimento, com a capacidade que lhe é dada como homem, que ele observasse isso. E ele tem essa certeza. E aí, Deus, obviamente, continua nesse processo, né? Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Isso no 21, tá? O versículo 21 do capítulo 2. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha que interessante, né? Como é que Deus faz as coisas. Deus faz com que o homem perceba, né, que ele necessita de alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Mas Deus faz a coisa de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais... É uma coisa que, vamos dizer, que vai ficar muito forte, né? Que tenha uma ligação forte. Deus vai lá dentro do homem, tira um pedaço do corpo dele, e com esse pedaço, ele faz a mulher. Mostrando que é a mesma natureza, a mesma essência, mas ela vai ser diferente dele no auxílio, no que ela vai auxiliar, no que ela vai complementar. Ela vai ter funções diferentes, né? Mas isso mostra a ligação tão intensa e que a partir daí começa-se a desenhar o casamento, na verdade, né? O casamento como uma união forte, firme, como era um plano de Deus para o casamento, né? Tanto que, na continuação, eu queria que vocês acompanhassem esse aqui, ó. Adão reconhece, né? Esta sim é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada.
Então, a gente vê aí, é uma ligação muito forte, né? Porque do homem a mulher foi feita. Não é uma questão de Deus quis fazer assim. Ele quis fazer assim para mostrar, para marcar que a relação entre homem e mulher é muito mais forte do que a gente possa imaginar. E a gente tem que ter essa consciência, né? E aí entra esse versículo, que na verdade é um versículo importante, que todo mundo sabe. Se não sabe, deveria saber. Se sabe, ele deveria entender e compreender e aplicar na vida, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, esse versículo 24 tem a ver com essa descrição, do versículo 18 até o 23. Né? Ser uma só carne. Olha que interessante, como é que Deus é perfeito. Como é que você vai ser uma só carne? A mulher é da costela. Quando você vai ser uma só carne, quando você casa, porque isso é uma ordem, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. Como assim? A Bíblia explicou lá atrás. Você vai ser uma só carne como? O homem cedeu uma costela, a mulher foi formada, essa costela vai voltar para dentro, para o interior do Adão, para o íntimo do Adão. Isso significa intimidade, união, fidelidade. Aqui o casamento está sendo instituído, numa profundidade muito maior do que a gente imagina. Né? Então, é como se a costela voltasse para o homem e eles se tornassem um só. Homem e mulher, um só ser, uma só unidade. Né? Isso é importante porque Deus quer representar alguma coisa com isso. Né? Temos que ter em mente o seguinte, a criação do casamento, quando isso foi instituído, o homem não tinha pecado ainda. Então, isso é uma coisa muito bacana de ver, uma perfeição. Então, tirou, depois volta para dentro dele, vai ser uma só carne, vai andar junto. Então, o casamento, ele consuma essa descrição, né, do homem e da mulher. É muito, assim, eu acho maravilhoso essa descrição. E aí se enquadra dentro dessa visão de ser uma só carne, de ser um só, não só do ponto de vista de carne, mas de espírito. O sexo entra nesse contexto para o homem e para a mulher, né? Então entra nesse contexto de que o casamento, nós vamos falar um pouco agora. Então existem 4 razões bíblicas para o sexo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí para a gente poder continuar, né? Refletir aspectos da imagem de Deus no ser humano, né? Então, Deus, Ele é divino, nós não somos iguais a Deus, apesar de ser semelhantes. Ele nos deu atributos que nos faz ser semelhantes e que a gente deva ser diferente dos outros, dos outros seres da criação, ok? Então, com esse versículo 24 e com o que foi descrito anteriormente, nós chegamos a algumas conclusões, né? Então, o casamento é uma aliança que se assemelha a Deus. O nosso Deus é um Deus de alianças, desde o princípio. Deus faz alianças desde o começo. A primeira aliança que Deus fez foi com o próprio homem, quando ele delega para ele tudo que tem vamos dizer lá entre aspas, no paraíso para ele cuidar, para ele fazer. Ele estabelece uma aliança. Ele impõe condições, não faça isso porque você vai se dar mal. Mas eu vou estar com você. O homem tem acesso direto à graça, né? A paz, a graça que vem de Deus. Ele estava lá com Deus, né? Então, isso foi uma aliança que foi quebrada. E aí a gente vai ver na Bíblia várias alianças que Deus fez com o povo que ele escolheu, né? Então, aí está esse aspecto importante do que a gente quer trabalhar aqui. Então, nós estamos falando de casamento, sexo, porque uma coisa está ligada com a outra. O sexo, ele tem que ser praticado dentro do casamento. Para o cristão, não tem outra forma, outra opção. Essa é a opção. Porque a criação, Deus quer assim, né? Dentro do casamento. O que mais que
que mostra a semelhança em relação a Deus? A unidade, né? Ser uma só carne é ser um só, né? E isso é profundo, é a costela que volta. Você vai ser um do ponto de vista carne, mas também de espírito. Nós vamos funcionar como um só. Vamos fazer as coisas como um só. E o sexo vai ser dentro desse contexto de ser um só. Então, é uma unidade. E essa unidade, meio que, se ela fosse perfeita dentro dos parâmetros do que Deus queria que fosse, nós estaríamos representando a glória dele, porque a gente, de certa forma, estaria sendo um espelho, assim, obviamente bem pobre, mas que espelharia a triunidade, né? A nossa biunidade. Homem, mulher, diversidade, macho, fêmea, unido, formando um só corpo, uma só carne, e funcionando como um só para a honra e glória do Senhor. Ok? Esse foi, vamos dizer, um objetivo de Deus, né? Então o sexo se enquadra nisso, né? Unidade dentro de uma aliança, com unidade, com amor mútuo, quer dizer, a gente vê dentro da Trindade um funcionamento perfeito entre as três pessoas, né? E nós, entre as duas pessoas, a gente tem que procurar funcionar dessa maneira, inclusive na cama, né? Então, a gente tem que ter em mente o seguinte, que a gente não casa para nós casamos para glorificar a Deus. E nós fazemos sexo para glorificar a Deus, né? Tem versículos na Bíblia que falam sobre isso, inclusive no Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 31, Romanos 11, 36, né? Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, façamos para a glória dele. E qualquer coisa é sexo, é tudo que se relaciona a essa área também, né? Pois dele, né, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, a nossa sexualidade é para ele, é para a glória dele, né? Então a gente tem que encarar isso. O que eu quero trazer com isso, bater nessa tecla? Que o sexo é uma entidade divina. O sexo foi criado por Deus e que a gente tem que levar a sério o sexo, né? Não no sentido de que a gente não deva ter para não. O sexo tem que dentro de casa, dentro da nossa cama, né? Ele tem que ser prazeroso, porque Deus fez com que o sexo seja prazeroso. Não existe essa de não ter prazer. É para ter prazer, né? Mas é um prazer com responsabilidade. Um prazer vinculado ao amor, ao amor, não só o amor, eros, mas sempre procurar ter os três amores envolvidos nessa coisa do sexo, tá? Outra coisa, o sexo também promove a intimidade total entre duas pessoas, né? Então, essa intimidade, né, ela tem que ser desenvolvida em todas as áreas do casamento. O sexo ele vem coroar tudo isso, né? O sexo é como se a gente tivesse dentro de uma... A gente desenvolve todas as outras qualidades dentro do casamento e o sexo vem como coroar, como uma fonte não só de reprodução, de a gente ter uma prole, de ter filhos, mas também de prazer e de intimidade. É no sexo que a gente demonstra carinho, amor. Né? Carinho como? Você vai fazer carícia na sua parceira, ou no seu parceiro, você vai amar ele nessa hora, com esse olhar, né? Olhar que a gente está fazendo uma coisa visando a glória de Deus, né? Eu sei que é difícil a gente toda hora ficar pensando nisso, porque na hora tem... Mas a gente tem que ter isso em mente, né? O sexo é santo, né? O sexo para Deus é santo, é legítimo, e a gente tem que ter ele como uma fonte de prazer, de amor e de reprodução. É importante ter... essa intimidade tem a ver com mutualidade, né? Quer dizer, aquela coisa de troca, né? Você vai amar, ela vai amar, é uma troca, não deixa de ser, e isso faz com que aumente a intimidade. A gente tem que pensar no sexo também de uma maneira sobre, assim, aquela coisa de que às vezes é mais importante que o meu parceiro ou parceira tenha prazer do que eu, né? Então, isso é uma demonstração de benevolência, de amor, né? Então, sempre procurar trazer para a cama, para a nossa cama, o prazer, tem aquela coisa que é meio instintiva, porque nós somos
animais, né, do ponto de vista biológico, né, a gente tem um centro neurológico que funciona independente, que faz com que a gente tenha instintos, e aí a gente pode ser. Mas sempre ter o seguinte, que na criação nós fomos feitos diferentes. E o sexo para a gente envolve muito mais do que só procriação e instinto. Tá? Então são algumas características, algumas qualidades que a gente tem. Mutualidade, o outrocentrismo, né, que é essa coisa, olha, de repente eu não estou afim, mas eu quero que a minha parceira tenha prazer, então eu vou fazer por ela. Né? Então, até porque a palavra é cheia vamos dizer, de exortações sobre a distância sexual. Então é importante o sexo, né? Até para que a gente, pós-queda, não caia, não tenha problemas, né? Eu vou inverter aqui, né, o 3 para o 4, então eu vou falar o 4, essa razão bíblica para que a gente, para que foi criado o sexo, para o prazer e satisfação de desejos profundos do ser humano, né? Então tem a ver com o que a gente falou antes, né? Nós não fazemos sexo só para procriação, numa coisa orgânica. Então a gente tem que haver essa troca, mais uma vez eu bato nessa tecla, a gente tem que ser especial, um momento especial, não só um momento de carne, animalesco. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Porque isso vai fazer com que a gente desenvolva mais o nosso casamento, já que isso é um complemento do casamento. Então, o prazer existe, né? O sexo tem que ser feito com prazer, com satisfação, né? Até porque o sexo é uma ordem de Deus. Mas ele fez o seguinte, ele tem que ser feito de acordo com a vontade dele, né? Ele tem os parâmetros, ele meio que delimita o que a gente tem que ser no sexo. É um sexo que a gente foi falando e desenvolvendo aqui essas qualidades que a gente tem que desenvolver para o sexo, né? E uma coisa que a gente, para terminar, e que eu coloquei em último, tinha colocado em terceiro, mas é último, procriação de novas imagens de Deus e do casal. Então, nós temos essa função, né? E a gente vai ver na palavra que ser férteis e multiplicar-se, em várias alianças que Deus faz, mesmo pós-queda, ele vai falar sobre isso, né? Sobre ele fala para Noé quando ele tem o juízo do dilúvio, ele fala para Abraão e é uma coisa que que Deus quer que seja assim, que nós enchamos a terra, né? E que tenha seres humanos em número alto até os confins da terra. E Jesus, quando parte, também fala a mesma coisa. Vocês vão até os confins da terra pregar o evangelho. Mas para você ir lá e lá tá cheio, essa função de se multiplicar e de ser fértil foi muito bem cumprida, né? E Deus nos capacitou para isso. Eu não vou entrar em outros detalhes, nós não vamos ter tempo para falar outras coisas. Então eu vou passar a bola agora para a Fabiana falar algumas coisas para as mulheres, né, dentro de um tempo que se tiver. E aí, na sequência, dependendo do tempo que tiver, eu vou falar para os meninos, um pouco para as meninas, já que a incidência de pornografia para os meninos é maior. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, tá? Então eu gostaria que a Fabiana agora fizesse algumas considerações para as meninas. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Fabiana, esposa do Fernando. Que eu vou falar agora. Ai, peraí que eu não estou me ajeitando muito bem. Eu vou ter que fazer... o nosso foco é o último tópico, né? Ser amante dos nossos maridos. Mas não dá para eu começar esse assunto diretamente. Então, eu vou dar uma passagem geral para vocês dos nossos deveres como esposa. Então, o que Deus espera de nós? Que a gente seja ajudadora, submissa, administradora do lar e amante dos nossos maridos. Então, a primeira menção que Deus faz a nós como esposas é ser ajudadora. Então, o que ele diz? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, como está em Gênesis 2,18. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem para algumas atividades. Então, eu acho que
todas aqui, como já são casadas, recém-casadas ou têm alguns anos com o seu marido, a gente sabe que tem coisas que não são inerentes ao homem, né? E eles precisam da gente. Então, nas pequenas coisas, tá? Nas funções do lar, no cuidado com os filhos que futuramente vocês terão, e em outras coisas. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Que não havia ninguém mais qualificada para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava dizendo que a mulher tem muito mais a oferecer no andamento do lar do que o homem, tá? Um dos deveres claramente abordados pela palavra de Deus é que a esposa deve submeter-se ao marido. Eu acho que esse é o tópico hoje em dia mais metralhado, né? Pelo feminismo. Mas eu não vou poder entrar nisso agora. Então eu vou fazer só um apanhado. E o que envolve a submissão? Envolve respeito, e ele reflete o entendimento de governo do lar e da cadeia de comando estabelecida pelo Senhor, que está em Efésios 5, de 22 a 24. Quem pode ler para mim, por favor? Uma moça. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Obrigado. Então, a expressão cabeça aponta para a questão da liderança. E nós que tememos a Deus, sabemos que devemos andar na palavra, não podemos nos amoldar ao padrão mundano. Ou seja, o que está sendo pregado hoje, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente não vai conseguir terminar a aula. Então, o que acontece? A gente tem que ter sempre em mente que há distinções entre o homem e a mulher, mesmo dentro do casamento. Há uma forma correta de andar no Senhor, que está em Colossenses 3,18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Administradora do lar. O trabalho do homem e da mulher, desde o princípio da criação, sempre foi uma parceria. Então, lá no começo, ele caçava, pescava. E ela fazia o quê? Cozinhava. Ele apacenta o rebanho e ela cuidava da tosquia das ovelhas e de recolher o leite. Ele colhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz o tecido ou o couro e ela confeccionava as roupas. Os detalhes da economia da vida hoje mudaram. Então, são outros afazeres, né? Mas a maneira como isso acontece dentro do lar se mantém da mesma forma, tá? Então, a ideia aqui é que se divida de uma maneira parceira as tarefas do lar, mas quem vai administrar é a mulher. Ser administradora do lar. Então, tem no famoso Provérbios 31, de 10 a 27, eu acho que vai ficar longo para ler, mas é uma coisa que a gente precisa procurar inculcar nas nossas mentes, que é a nossa função dentro do lar, a nossa função de auxiliadora do nosso marido. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos, e como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece o braço. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores.
A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e instrução da bondade. Está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Estou cansada de ver o que essa mulher faz. Mas é o que a gente deve fazer. É difícil o dia a dia, mas é uma coisa que a gente tem que procurar se concentrar. Hoje, mais ainda, com as mulheres inseridas no mercado de trabalho, mas é o que eu sempre digo, o nosso foco não está nisso. Eu não sou contra trabalhar fora. Eu não sou contra tanto que eu trabalho, mas a gente tem que ter a dosagem disso, para a gente não negligenciar onde? No nosso lar, e principalmente com o nosso marido. Porque uma mulher exaurida, cansada, posso falar por mim, a gente não tem vontade nem de olhar para o marido. Tipo, ficar quietinho. Não tem como, é humanamente impossível. E aí vão começar os problemas. E aí isso se estende aos filhos, se estende a toda a organização do lar, a tudo, reflete. O pilar do lar é a esposa. E o que estão tentando fazer é destruir isso. Estão fazendo com que a mulher seja cada vez mais forte, cada vez mais independente e cada vez mais precisando menos do marido. E ao contrário, nós somos o sexo frágil, nós precisamos deles. Né? É uma coisa assim impressionante como esse ciclo funciona muito bem. A partir do momento que a gente segue aquilo que Deus quer, não negligenciando em nenhuma área, não deixando de ser submissa, sendo ajudadora, sendo auxiliadora e suprindo o marido na questão sexual, Deus nos abençoa. A vida é maravilhosa. Então, vamos ter os problemas, mas nós vamos estar fortalecidos, porque nós estamos seguindo a vontade de Deus. Então, é agora que a coisa é mais difícil, né? Ser amante do nosso marido. Então, eu vou fazer só um pouquinho de uma recapitulação do que está na Bíblia, que na lei de Moisés houve a permissão para o divórcio, como a poligamia. Essa permissão envolvia o curioso fato de um homem ter mais de uma esposa, mas nunca uma esposa mais de um marido. Porém, já vimos que Jesus declarou que Moisés permitiu essas coisas pela dureza de coração do homem. Enfatizou que não foi assim no começo, nem seria assim a partir de então. O fato é que quando Deus criou Adão, presenteou-o com uma única esposa. O plano divino é que cada marido tenha uma esposa e que cada esposa tenha o seu marido. Isso está em 1 Coríntios 7, 1 e 2. Quem pode ler para mim? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada esposa o seu próprio marido. Obrigado, Carol. Isso é um dos privilégios do casamento. Mas vale destacar que justamente depois de estabelecer esse fundamento de monogamia e derrubar a prática de poligamia que existia, o apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio. Agora, do adultério, outra forma de impureza, né? Uma vida sexual saudável, com fidelidade, intensidade, qualidade e também com quantidade. Eu acho que é melhor continuar depois, né? Ou vocês preferem que eu acabe esse assunto? Posso continuar? Ser amante do marido, então, quer dizer o quê? Vou ter que deixar uma palavra de advertência para nós, esposas. Bom, então, recapitulando, vou ter que deixar uma palavra de advertência para as esposas. O recado é o seguinte: muitas mulheres cristãs estão empurrando seus maridos cristãos para o adultério. Paulo declarou algo importante sobre a intensidade e frequência do ato conjugal que muitos casais não têm dado atenção, que está em 1 Coríntios 7,5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes,
para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, o que eu quero dizer? No frigir dos ovos, muitas mulheres estão negando o sexo aos seus maridos. Para nós é muito mais tranquilo sem o sexo, digamos assim. Nós mulheres lidamos de uma forma diferente. Os homens não. Os homens fisiologicamente precisam do sexo. Então, minhas queridas, Deus mandou suprir essa necessidade de seu cônjuge. Não mandou nós boicotá-los. Porque se a gente negligenciar a intimidade com os nossos maridos, a gente vai estar dando brecha para o inimigo dentro de um casamento. Mas muitas mulheres acham que deve decidir se o marido merece ou não o sexo. Então, vou dar um exemplo. Ele não fez o que eu quis, não foi comigo em tal lugar, sei lá. Cada um aí tem a sua particularidade. Hoje, sinto muito. E assim por diante, tá? Isso não é uma moeda de troca, tá? O sexo deve fluir em amor e romantismo. Então, a gente tem que saber separar. São coisas diferentes. E isso é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Não achem que para mim falar para vocês, meninas, é fácil estar falando isso. Não é. Também passei por dificuldades, porque a gente tem um ritmo e uma necessidade diferente dos homens. Só que nós também temos que saber entender o lado deles, tá? Deixe-me dizer uma coisa. Como eu disse antes, o sexo não pode ser uma recompensa ao comportamento do marido. O sexo não é um negócio, mesmo que a moeda de troca seja emocional. O que eu quero dizer com isso? Não estou satisfeita, a gente teve uma discussão, pensamos diferente, e aí eu vou negar o sexo. Isso não pode acontecer, tá? Não pode ser fruto de uma mentalidade sanguessuga. Ou seja, tem que ser uma entrega, é uma expressão de amor, sacrificial se for o caso. Esse sacrificial eu não quero que vocês entendam como algo muito ruim, porque existe uma autora, eu não vou citar o nome, porque eu não gostei muito da forma como ela abordou, que o sexo é uma obrigação, que você tem que fazer mesmo que seja por obrigação. Eu não gosto muito dessa definição. Eu prefiro dizer que a gente tem que deixar isso de lado e deixar fluir o amor e o romantismo. A gente tem que procurar isso. Se o clima não está bom, vamos tentar criar algo propício para que isso aconteça. E não negar o sexo. E falar, a hora que você melhorar, a hora que ele se comportar do jeito que eu quero, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu faço sexo. Não podemos pensar dessa maneira, tá? O sexo tem que ser uma doação, não é uma venda. Pois a partir do momento que tem algum tipo de pagamento, mesmo que seja emocional, ele é uma venda. Ele não é um ato de amor, não é algo que está envolvendo sentimento. A gente está tratando como negócio. Isso não pode acontecer no sexo. Sei que tem muitas exceções, mas via de regra, as mulheres se omitem mais nesta área do que os homens. A explicação pode ser só natural, como diz um casal australiano que vocês devem conhecer, que escreveram um livro, Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. É um livro bastante conhecido, que afirmam que o hipotálamo, região neurológica ligada ao apetite sexual do homem, chega em alguns casos a ser 10 vezes mais desenvolvido que o da mulher. Como eu sou casada com um homem médico, ele diz a mesma coisa. Tá? De qualquer forma, independente de ser homem ou mulher, ou o ritmo de cada um, a frequência da vida sexual deve ser determinada não pelo próprio desejo somente, mas sim pela necessidade de seu cônjuge. Mas não encarem isso como sacrifício, tá? De novo, eu usei essa palavra porque eu não achei uma diferente, mas eu não quero dizer o sacrifício como uma coisa muito ruim. Vou fazer por fazer, tá?
Lembrando também do outro valor bíblico. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Se você mantém o seu cônjuge saciado, suprido, pode surgir as mais situações tentadoras propostas à infidelidade e ele certamente vai negá-las. Tá? Hoje a oferta no mundo é muito grande. Tá? A gente não precisa andar muito. Na própria rua, a gente vê a vestimenta das mulheres provocante. Nos trabalhos, a maioria dos homens tem contato com mulheres, né? E nem todas têm um comportamento adequado. Não se importam se o homem é casado ou não. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso. Que se dentro de casa o sexo não está de acordo, o homem, pelo instinto, ele vai procurar, ele vai pecar. Tá? Eu não estou dizendo somente no ato final, mas ele vai procurar algo que sacie. E isso não é o que Deus quer para o casamento. Entretanto, para aquele que não tem sido suprido, qualquer oportunidade de pecado vai surgir. Tá? É o que eu disse agora. A palavra traduzida para alma farta é ebs, e significa saciado, satisfeito, empanturrado, farto. A mulher deve proteger o marido de outras mulheres e da tentação maligna, não só orando por ele, mas servindo-o muito bem nesta área sexual. A sexualidade humana, na hora certa, com a pessoa certa, ela é abençoada por Deus. Então, para eu finalizar essa parte das mulheres, pode falar. Pode. Uma colocação também. Eu concordo com tudo que você falou, só que eu acho que também o homem também tem que ter um senso de entender que nem sempre a mulher é bom naquele momento. Então, tipo, a gente de fato tem essa necessidade, mas a gente também precisa entender que talvez para ela não seja adequado para aquele momento. Eu não sei se você viu que eu coloquei num slide um pouquinho para trás, que tem que ser de mútuo consentimento. E aí você pode se privar também de mútuo consentimento, por algum motivo. Né? Mas isso que você falou é muito pertinente, porque muitas vezes os homens querem o sexo, mas a gente não está para umas. Não está bem, né? Então, só que isso também não pode ser desculpa sempre. Um adendo aqui, ela está falando para as mulheres. Eu poderia falar isso para homens. Se a gente fosse falar sobre sexualidade, a gente teria que fazer um curso. Mas bem, passando para você, quero dizer o seguinte: na vida sexual do casal, vocês estão começando. Vocês têm que estabelecer pactos, acordos e ver mais ou menos como cada um funciona. Então, por exemplo, eu por mim faria sexo todo dia, mas eu sei que ela não quer fazer todo dia. Então, ela quer fazer uma vez, 2 vezes por semana. Vamos estabelecer o seguinte, de 3 a 4 vezes por semana. Você pré-estabelece, você faz um acordo. Baseado no quê? Baseado no que você quer fazer o melhor, porque você quer agradar a Deus com a sua vida sexual. Você vai respeitar a mutualidade, você vai respeitar a sua esposa, mas ela também vai respeitar. Você vai fazer um acordo, isso tem que ser conversado. A vida não tem um protocolo, um livro sobre cada um faz o que faz. Isso com o passar dos anos você vai desenvolvendo. O que ela está falando, por exemplo, algumas coisas vão acontecendo, vocês mulheres vão perceber o seguinte: com o passar dos anos vocês vão começar a esfriar um pouco. Só que nós vamos estar com 80 anos querendo fazer sexo. Isso é biológico. Deus fez assim. Deus deu testículo pra gente, produzindo espermatozoide 24 horas por dia até os 80 anos, 90 anos. Você faz um espermograma de um velho de 70 anos, tem 20 milhões de espermatozoides. O homem morre, né, com testículo. A mulher não tem mais ovário depois de só mudar. Né? Eu quis só dar esse adendo. Não deu para falar isso para vocês e não vai dar, porque eu tive que escolher alguma coisa para falar. Mas tem essa nuance. Então, nós temos que entender o seguinte: nós não podemos dar carteirada porque tem que ser, não. A gente tem que estabelecer um ritmo dentro de casa. E isso é conversado, isso é dialogado, isso é dividido. Nós chegamos a um acordo. Nós somos uma só carne. A gente tem que fazer o melhor para o casamento. E ficar sem sexo não é o melhor para o casamento. Ok? E aí, cada casal vai ter que estabelecer o seu ritmo e a frequência e etc. Fala, Carol. Não, que eu ia, só para lembrar também que na própria Bíblia, em 1 Coríntios,
7, se não me engano, fala que a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Eu ia falar isso agora, eu ia fechar com esse versículo. Por isso que o diálogo é muito importante também nesse relacionamento. Né? Sim, é importante. A gente precisa aí chegar num acordo. Só que o diálogo é importante e o diabo é perigoso. Entendeu? O que a gente está vendo muito hoje o adultério está dentro da igreja também, infelizmente. E aí você começa a buscar onde está o problema. Uma das áreas, a maior área negligenciada é o sexo. Por incrível que pareça. Estou falando isso porque o Fernando trabalha com aconselhamento, é uma realidade e a gente não quer isso para um casamento cristão. Né? O plano de Deus é outro. Então, assim, para não incumpridar, porque ele tem mais uma parte para falar para vocês, a minha palavra que eu tenho para deixar é o seguinte: o sexo, quando ele é feito com amor, com romantismo, suprindo as necessidades do cônjuge de comum acordo, como disse Richard, né? Como disse o Richard, o diálogo acontecendo, Deus abençoa o relacionamento. A gente vai poder desfrutar de um relacionamento maravilhoso, de intimidade, de cumplicidade, de crescimento. Isso é o que eu posso dizer para vocês, dando o meu testemunho de vida. Né? Nós já estamos numa outra fase. A gente já tem filho casado, filho grande, então é outra, como dizem vocês, outra pegada. Vocês estão no começo, né? Mas o que eu posso dizer é que vale a pena. Então, não negligenciem mulheres nessa área. É difícil, muitas vezes, mas lembrem-se disso. Há uma farta. Não se esqueçam, tá bom? Obrigado. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, né? Isso era sobre esses assuntos, até para que a gente pudesse debater, conversar bastante, né? E até passar um pouco para vocês da nossa vivência, da nossa experiência, que eu acho que os casamentos são fases, o casamento é um processo que vai até a morte de um dos cônjuges, né? Então, legal a observação que o Richard fez. Não vai dar para passar esse lado, ela está colocando os deveres das mulheres, não os deveres, mas algo que é importante no casamento, e que num curso de homens que eu fui falar sobre sexo, vários homens falaram sobre isso, em várias fases de casamento, desde com 40 anos de casamento até com fase recente, de que havia essa dificuldade. Então eu achei que foi pertinente ela falar. Então eu vou voltar ao escopo do que eu vou falar. Não dá para me aprofundar muito no que eu vou falar, eu vou falar um pouco do aspecto médico e vou entrar também no aspecto bíblico da pornografia, né? E eu quero voltar para ter um gap do que a gente conversou. A gente estava falando da criação do sexo antes da queda. O sexo como um desejo santo, legítimo, como algo criado por Deus para que nós exerçamos com santidade e com sabedoria, ok? Esse é o escopo do sexo perante os olhos de Deus, para que nós possamos fazer a vontade dele com o sexo no nosso casamento, ok? Então agora nós vamos sair, vamos começar a falar o seguinte: depois desse desejo santo, que é algo legítimo, depois da queda, o sexo passou a ter várias vertentes e passou a ser um desejo, na maior parte das vezes, isso muito aceito dentro do mundo que nós vivemos, como um desejo cobiçoso, um desejo pecaminoso, quando ele sai dessa esfera do que Deus quer para o sexo. Tá? Só que é o seguinte, nós somos cristãos, nós fomos separados e nós temos, mesmo que a gente não consiga, tenha dificuldade, o dever de procurar fazer a vontade de Deus nessa área. Então, eu vou começar a falar com vocês de idolatria sexual. E a idolatria sexual, ela é muito diversa, ela tem vários aspectos, mas de uma maneira geral é o seguinte: a idolatria sexual, ela é mais uma idolatria, como existem várias outras idolatrias que nós temos às vezes e não percebemos. Mas a idolatria sexual, ela acaba ficando bem perceptível, né? Porque os pecados que advêm dessa idolatria, eles vão acabar gerando consequências, e às vezes consequências muito sérias.
Então eu vou falar de uma idolatria sexual, que é a pornografia. Que em última instância, né, a pornografia é uma forma de adultério, né? Quando a gente consome a pornografia, nós estamos colocando, primeiramente, a pornografia ela vai se tornar um ídolo, até porque a gente está fazendo o que Deus não quer. Deus passa a um segundo plano e a gente começa a ser governado por esse ídolo. Ele passa a ser o nosso Deus com D minúsculo. Então a pornografia ela entra nessa situação. É uma forma de adultério, porque a gente adultera com a nossa esposa a partir do momento que a gente começa a buscar prazer sexual, mesmo que seja algo virtual, algo de imagem, ou mesmo algo interativo, como existem sites de pornografia hoje, que são os sites que as mulheres amam, que tem uma interação, tem uma fantasia, tem um negócio, olha, você é maravilhosa, que é um pouco diferente. O homem gosta disso, mas ele gosta de todo tipo de pornografia, né? Até porque nós somos visuais, nós somos voyeuristas, muito mais do que as mulheres. Então, é difícil você ver uma mulher abrir um site lá e ter um casal fazendo, ou 3 homens, uma mulher fazendo sexo e a mulher amar isso, achar bacana. O homem vai começar a olhar e vai gostar de ver essas coisas. Então, a gente é mais visão do que elas. Então, a gente é mais acometido pela pornografia por isso. Porque, por essa razão, a mulher ela precisa um pouco mais de tempero para que ela tenha prazer nisso daí. A imagem só não vai ser tão forte para seduzir as mulheres. Agora, nós somos fracos, nós homens somos fracos nessa área. Então, a gente é seduzido muito mais fácil. Os nossos desejos podem ser cobiçosos em relação a essa área. E isso pode acontecer com todos os homens. Então, antes de entrar, a idolatria sexual, eu quero dizer o seguinte, existe tentação. Tá? Nós somos tentados o tempo todo na área da sexualidade. Né? Porque existe esse instinto, esse desejo sexual, só que esse desejo sexual ele tem que ser bem dirigido. Nós somos cristãos, nós somos submissos à vontade de Deus. Nós somos servos do Senhor, nós temos que obedecer à palavra, e a palavra é clara sobre sexualidade. Então, nós somos tentados. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Eu gostaria que alguém lesse 1 Coríntios 10, 13 e 14, de uma maneira lenta. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ok. Essa parte, esse pedaço que Paulo está tratando, ele está tratando sobre idolatria. Qualquer tipo de idolatria. Então nós temos como resistir à idolatria, porque Deus não dá nada maior do que a gente possa resistir. A gente deve fugir da idolatria. E essa é uma idolatria, né? Como outras idolatrias, né? Fornicação, homossexualismo e por aí afora. Tem vários. Você pode ter uma lista muito grande sobre isso. Então, a tentação, nós todos somos tentados, mas nós temos forma, né? Pela graça de Deus, pela vontade, pelo que Deus quer para a gente, pelo que Ele espera da gente. A gente tem muitas formas pela oração, várias formas de se defender disso. Fazer com que essa tentação não passe de uma tentação, que ela não se torne pecado. Tem muita coisa teológica para falar sobre isso, mas eu vou passar bem en passant. Então, a tentação é isso. Então, eu quero falar isso porque para não parecer que qualquer tipo de pensamento que a gente possa ter, ou de às vezes desejar uma mulher, de ver um seio e olhar, que isso nós somos voyeur às vezes, né? Isso per si não é pecado. Ele vai se tornar pecado se a gente deixar ele ser concebido no nosso coração. E desejar aquela mulher, ou fazer situação para não vou nem falar que seja para seduzir ela, mas para brincar, aí você começa a flertar com o pecado. Então é normal a gente ser tentado. Existe uma diferença grande em ser tentado e cometer o pecado, em se tornar escravo do pecado, e se tornar escravo de um ídolo, que é o sexo, né?
quando chega a esse ponto, a gente está se entregando ao pecado, né? A gente se entrega, a gente passa os homens que entram na pornografia, eles acabam se entregando. Chega um ponto que ele perde o controle, né? E isso traz muitas consequências. As principais consequências do ponto de vista de nós que somos servos de Deus é que a gente passa a cometer outros pecados. Então, e isso acontece com todo tipo de ídolo. E a idolatria sexual não é diferente. Então você passa a mentir, você passa a não... Eu quero deixar claro aqui que a idolatria sexual, nós vamos falar um pouco da biologia disso, e ela é muito comparada do ponto de vista médico, né, a um vício. E eu vou te falar uma coisa, a mesma área do cérebro que está ligada a vício em drogas está ligada ao vício em pornografia, ou ao vício sexual, né? Então, mas voltando ao assunto, então tem muitas consequências, né? O fato da gente, primeira coisa, a idolatria per si é um pecado, porque a gente tira Deus do centro, do foco da nossa vida. E aí tem vários pecados que vêm em cima disso. A gente passa a mentir, porque ela se torna como os vícios normalmente são, eles de uma maneira escondida, né? A sua esposa não pode saber desse vício, né? É difícil para a mulher ou para o homem, é mais raro a mulher, entender isso, se bem que faz parte do processo o casal se unir para lutar contra esse pecado, que é de um ou de outro, principalmente do homem. Mas a idolatria traz isso, a mentira, a obscuridade. A pessoa passa a funcionar de uma maneira autônoma, ela e ela mesma. Isso é interessante, é um adultério, mas é ele com ele mesmo, né? A pessoa passa a se masturbar frequentemente, porque você dá vazão à pornografia com masturbação, né? Então você vai vendo que é uma escala. A pessoa passa muitas vezes a deixar de fazer coisas com a família, com filhos. Começa a fazer as coisas por exemplo, idolatria sexual, o cara muitas vezes espera a mulher dormir para ter acesso a alguma coisa para ficar sozinho fazendo. E isso vai repercutir na vida sexual do casal, inclusive, né? Eu vou depois dar um exemplo de um caso. Na verdade, era um paciente meu da igreja, de uma outra igreja, que eu acabei aconselhando ele. Ele era paciente, ele fazia exames comigo e depois teve um problema, eu acabei aconselhando ele. Eu vou colocar para vocês entenderem como é que isso funciona. Eu quero falar um pouco agora, eu falei um pouco do que é a idolatria, no aspecto a pornografia, no aspecto, aí vamos falar bíblico, no aspecto bem superficialmente, para vocês terem uma noção aonde se enquadra isso. Então, a pornografia é uma idolatria que vai, vamos dizer, desembocar numa escravidão sexual, como a pessoa se torna escrava de vários problemas, de vários vícios, tá? Então quero que isso fique bem claro para vocês. Vou falar um pouco, bem en passant também, né, sobre a parte médica, tá? É interessante que a pornografia ela é alimentada pelos estímulos visuais, né? Não existe, nós não colocamos nada para dentro no aspecto, vamos dizer, de droga, de substância química, nada. Mas ela tem um efeito químico no nosso cérebro muito grande, né? Porque ela vai mexer justamente numa área cerebral, que é o sistema límbico, hipotálamo, corpo estriado, amígdala, córtex pré-frontal, que está ligado com o sistema de recompensa, né? Dor e prazer. E essa parte do cérebro é uma parte que... Vocês lembram que na criação, Deus antes fez os animais? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Para ser férteis e serem férteis, se reproduzirem. E essa área ela é uma área mais instintiva, é uma área mais... que funciona meio autônoma, tem a ver com o sistema nervoso autônomo, ela funciona de uma maneira mais... A gente não precisa pensar de uma maneira cognitiva para isso funcionar, né?
vamos dizer, meio instintivo, vamos dizer assim. Então essa área é uma área básica do cérebro. E ela tem a ver com os animais têm essa mesma área também. É recompensa. Como é que você adestra um cachorro? Você dá uma recompensa. Ó, toma uma carninha aqui. Você faz isso? Sempre que você fizer, eu vou te dar uma carninha. E o nosso cérebro funciona em relação à sexualidade assim. O cérebro é uma forma de prazer, como eu falei. E Deus criou assim, como uma forma de prazer. Com um objetivo pré-estabelecido, né? E que a gente muda ele, e a pornografia ela arrebenta com isso. Do ponto de vista dessas áreas cerebrais, que eu não vou entrar em detalhe para vocês, que eu falei os lugares mais, existem neurônios que têm alguns mediadores químicos. Dopamina, serotonina, noradrenalina. E esses mediadores, eles é que modulam essa questão. O centro do prazer, o centro da dor, o centro da recompensa, né? E a pornografia, por mexer com prazer, ela vai justamente nessa área. E ela começa a aumentar a liberação desses neurotransmissores. E cada vez que você vai consumindo, isso vai sendo, vamos dizer, liberado. Isso vai promovendo uma sensibilização dessa área do cérebro do cérebro do ser humano. Essa sensibilização significa o seguinte: você vai começando a ficar ávido por esse tipo de coisa, né? E aí é que começa vamos dizer, no ponto de vista de droga, a droga faz a mesma coisa, ela vai e libera esses neuroreceptores. Por exemplo, a cocaína libera os neuroreceptores e ainda impede a captação do neuroreceptor. Então o nego fica doido quando ele cheira uma carreira. Por quê? Porque isso acontece, é dopamina, serotonina em quantidade alta, dificuldade de captar, ele sensibiliza os neurônios dele para esse tipo de prazer. Porque é um prazer intenso, ele mexe com a área do prazer. Obviamente, não vamos falar de consequências, eu estou falando como é que funciona. Isso promove uma sensibilização, né? Isso também vai levar a uma habituação, quer dizer, o prazer está sempre vinculado a esse tipo de coisa. Como é um prazer muito grande, a pessoa vai procurar ou a droga ou a pornografia, né? Então a pessoa se habitua a ter isso com prazer. Então ele começa a botar isso na rotina da vida dele. Olha, eu tenho um prazer meu, eu não estou prejudicando ninguém. É o mesmo discurso do drogado, né? Do drogadito, vamos dizer assim. Eu não estou prejudicando ninguém, isso eu faço sozinho, escondido, não sei o quê, meu filho não sabe, minha esposa não sabe, e vamos tocar o barco aí, né, gente? Assim tá bom demais. Só que é o seguinte, ele está entrando numa espiral descendente. Se ele está se escravizando, isso é um vício, e o vício vai cobrar a conta. Todo ídolo cobra a conta. Se você se entregar a um ídolo, você vai pagar a conta. Diretamente ou indiretamente. Ou você paga pelo próprio... vou dar o exemplo do vício em droga. O cara paga a conta com o próprio vício em si, né? De ter problema de saúde, ou ele paga a conta pelas consequências do que ela pode promover e pelos outros pecados que ele cometia. Ele vai desagregar a família, isso vale vamos dizer, para o dependente sexual, né? O dependente de pornografia. É assim, eu acho que esse é o termo, é dependente sexual. Dependente de pornografia. Ele vai começar a entrar nessa espiral descendente. Se ele se entregar a vamos dizer, esse desejo cobiçoso, pecaminoso, né? Ele vai cada vez afundar mais. Então, ele está num processo, ele é sensibilizado, ele começa a se habituar, ele começa a ter impulsividade. Como um drogado, o cara, não, eu vou consumir, vai consumir. Ele é capaz de contar a maior mentira, de se esconder num lugar, se trancar no banheiro para poder ver o negócio, né? Como o viciado em droga faz. Ele é capaz de matar para conseguir aquela porção da droga que ele usa. Roubar, assaltar, então tem toda esse paralelismo, né? Porque afeta a mesma área do nosso cérebro, do funcionamento do nosso sistema nervoso central, tá? E isso faz com que a gente seja um dependente, né? O nosso cérebro você vê que é uma coisa orgânica. A pornografia, além de ser espiritual, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Ela é orgânica também. Nós criamos um problema
do ponto de vista orgânico, do nosso cérebro. E é interessante que isso foi medido, né, por ressonância. Eles fizeram estudos, por exemplo, para indivíduos que não eram dependentes em pornografia, com ressonância nuclear magnética, e os que eram dependentes. Os que não eram dependentes, quando eram estimulados pela pornografia, tinha um leve aumento do fluxo de sangue para as áreas envolvidas na pornografia. E para os dependentes vamos dizer assim, o fluxo sanguíneo para essa área era muito grande. Então, o cérebro da pessoa foi afetado por isso daí. Existe um problema orgânico que vai ter que ser... Uma outra coisa que é interessante, que eu vou tratar, eu quero dar um exemplo, ter tempo para mostrar um exemplo, esse exemplo que eu falei para vocês entenderem é que existe, né, é um sistema de recompensa com a sensibilização, com a habituação, impulsividade, e chega um ponto que começa a ter uma dessensibilização. O que significa isso? Eu preciso de mais para ter o mesmo. Entenderam o que eu falei ou não? Então, vamos paralelismo de droga. Eu preciso de uma dose maior de cocaína, seja lá qual for a dose, eu preciso de um tempo menor para poder ter o mesmo prazer que eu tinha um período atrás, quando eu comecei, né? Para o prazer ser o mesmo. Então, essa dessensibilização faz com que cada vez mais a pessoa perca o controle e o principal de tudo isso, de achar que tem solução. Perde a esperança, a pessoa se entrega a essa escravidão. Só que aí ela começa a perder tudo, né? Então, eu quero colocar um caso aí, se der, abrir para alguns... Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer a respeito desse assunto? Idolatria sexual? Fala, amor. Não só um dado estatístico, né? A indústria pornográfica ela é hoje calculada em 100 bilhões de dólares, né? Então, é algo que realmente, além da toda a força da visão que o senhor está colocando, as pessoas ganham dinheiro com isso, né? Sim, sim. Então, e a pessoa, para ganhar dinheiro com isso, ela vai insistir nisso até poder ganhar até mais, né? Nessa idolatria, de uma maneira geral, existem sempre 3 fatores envolvidos. O primeiro deles, e o mais importante, é o nosso coração. Tá? O segundo é o próprio diabo, que vai botar a tentação para você. Vai fazer com que isso aconteça. E o terceiro é o mundo, que vai te oferecer. Como se o mundo é uma fábrica de ídolos, né? Então ele te oferece como uma coisa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu passei. Eu gosto de futebol. Não Caio, o Matheus, que é mais novo, ele compartilha comigo o UOL, placar UOL, que é sobre os campeonatos que tem. E é um público masculino o UOL. Mas pode ter mulher que navega ali, mas é mais homem que vê negócio de tabela, de campeonato, resultado de jogo, e fica... E o Matheus tinha acesso. Eu, um domingo de manhã, antes de vir para a igreja, entrei para ver o resultado do sábado à noite. Chego lá, estava um HBO Max, grátis. Olha o apelo. O que o mundo faz? Relacionado ao assunto, né? Artistas famosas, uma eu já tinha visto em algum lugar. Artistas famosas entram num vestiário de um time de futebol e fazem suruba com os jogadores do time de futebol, com muito sexo anal e muita penetração. Uma coisa assim, chamativo ali. Obter grátis. Vocês perceberam que a coisa é fácil? Agora é o seguinte, olha como é que a coisa tem desdobramentos. O Matheus, aquele garoto que veio aqui, que vocês vieram entrar, ele pega meu celular e vai ver os resultados dos jogos. Agora, era só obter, pá, acabou. Você abre essa suruba toda, né? E uma coisa muito forte, toda série do Netflix tem cena de sexo também. Por exemplo, tipo, cada vez mais forte a pornografia em séries normais, entre aspas. Tem tudo isso. Aí cabe a nós começarmos a selecionar. O que eu fiz? Nós não podemos ter meio termo, né? A gente tem que reagir imediatamente ao que está sendo oferecido. Eu imediatamente apaguei o app. Esse é um aplicativo bom, muito bem feito no aspecto, quando ele quer dar informação. Só que é o seguinte, ele quer me vender outras coisas que não me interessam, né?
Vou dar um exemplo, Disney. Oh, a Disney foi maravilhosa, pô, que bacana, levava filho e tal. O Matheus quer ir para Disney, esse aqui foi, levei 2 vezes para Disney. Só que é o seguinte, gente, o que a Disney está vendendo hoje? Isso, para nós cristãos, é uma idolatria sexual. Se a gente aceitar e começar a consumir isso. E aceitar de uma maneira... Claro, você não vai bater no transexual, no homossexual, você vai aceitar como uma criatura de Deus, porém você sabe muito bem quem ele é. E você tem que entender isso. Você vai amar ele como Deus amou, como Jesus amou, só que é o seguinte, você sabe quem ele é. Você não vai botar ele dentro da tua casa e não vai deixar seu filho andar com ele. Por quê? Porque ele está em pecado, é uma coisa que é perigosa. Então a gente tem que se posicionar. A gente não pode aceitar o pecado como ele vem, como o mundo vende pra gente, de uma maneira passiva. Bom, se quiserem fazer mais perguntas, eu ia apresentar um caso para vocês. Então foi o seguinte, ele era um paciente meu e a gente se conhecia, eu sabia que ele frequentava a Igreja Nazareno Central e ele sabia que eu era batista, nós tínhamos esse conhecimento. Ele ia uma vez por ano fazer prevenção de câncer de próstata. Então, aí no ano ele foi, eu vi que ele estava abatido, o cara estava mal, né? E como eu já conversava com ele, eu falei, fulano, o que está acontecendo com você? Você não está legal, tá? Não sei o quê. Ele falou, olha, doutor Fernando, eu vim aqui não só para fazer o preventivo, eu preciso fazer uns exames gerais, não sei o quê. E aí ele foi se abrindo, ele queria fazer exames para doença sexualmente transmissível. O cara é casado, tem filho, tem família. Eu estou cheio de problema no casamento. A ponta do iceberg foi essa. Estou com um problema no casamento, estou não sei o quê, papá. E aí vai conversando com a vivência que a gente tem, aí foi indo, a palavra, o negócio foi rolando, aí ele começou, ele sentiu firmeza e está acontecendo um problema sério comigo. Então eu falei, vamos fazer assim, vamos conversar um dia. Eu falei, não tenho tempo para falar com você. Aí a gente marcou uma conversa. E aí ele começou a contar. Então eu vou contar para vocês o que ele... Não foi em uma vez só, porque a gente se reuniu, eu passei a aconselhar esse paciente, na verdade, eu fiz uma mistura, ele deixou de ser paciente e passou a ser um cristão, sendo aconselhado, que eu aconselhei, né, sendo usado como instrumento do Espírito Santo. Então, uma coisa que fique bem clara aqui. E eu vou dar a história dele para vocês poderem entender. Ele começou com pornografia, né, aquela coisa... Todo mundo começa, né? Todo tipo de ídolo a gente flerta com ele como se ele não tivesse nenhum potencial de nos destruir, de tomar conta da nossa vida, de nos escravizar. E ele começou assim. Então, na casa dele, ele começou a ver pornografia, e isso ele foi me contando, né? Então eu vou dar sequência, vou montar o que ele falou nesse período que eu fiquei com ele quase um ano. E começou com pouca coisa, não afetava a vida dele, na casa dele, não afetava nada. Aí ele percebeu que ele começava, o prazer que ele tinha com uma pornografia comum, um homem com uma mulher, ele começou a não satisfazer ele. Então ele começou a seguir pornografia, 2 homens, uma mulher, 4 homens pegando uma mulher. A coisa começou a ficar mais na mente dele. E aí começou a afetar o relacionamento, a intimidade dele com a esposa dele. Ele já não se satisfazia mais com a esposa. A esposa, ele fazia sexo porque ele tinha que fazer. Ele já não tinha mais prazer com a esposa. Ele não tinha mais desejo pela esposa, porque ele estava sendo dessensibilizado. Lembra que eu falei? Isso é um problema cerebral. Ele estava sendo dessensibilizado. Então, o sexo presencial para ele, com a esposa dele, ele tinha que fazer, ele sabia que ele tinha que fazer, porque ele era crente, ele é crente, já não estava mais fazendo efeito, ele não estava tendo prazer mais. Aí o que acontece? Você não só começa a pecar, isso tudo encoberto, ele mentindo, ele começou a ter problema com o filho, já não dava mais atenção, começou a ter desatenção no trabalho, isso é uma coisa que acontece. Com o passar do tempo, usuário crônico de droga, de pornografia,
o córtex pré-frontal começa a atrofiar. É incrível isso, mas tem essa alteração orgânica. E isso vai mexer na cognição, na parte cognitiva. Então, o que eu desejo, o que eu resolvo, as minhas tomadas de decisões, a minha firmeza, Quer dizer, o cara começou a balançar nisso também. A vida dele começou a ser afetada. Então, o relacionamento com a mulher, a vida no trabalho, a vida com os filhos. Quer dizer, ele começou a pagar o preço do pecado dele, né? Pelas consequências. E o mais incrível é que isso, ele foi pego disso de uma forma muito grande. Ele se entregou depois, ele não tinha esperança, não não consegue lidar com isso. O ídolo é mais forte, ele acaba se entregando. E ele começa a exteriorizar o pecado, né? De uma maneira, o pecado de coração, que ele fazia sozinho, na intimidade dele, ele começa. Então, ele passa a procurar prostituta. Então, ele passa a procurar prostituta, uma faz com pornografia, não sei o quê, e não vai, aí pega duas, traz. E a coisa foi andando de uma tal forma que chegou a um ponto que isso não dava prazer mais para ele. E o que pegou ele, e ele me falou, né, ele falou que ele chegou a pensar em se matar, é que nessa escala de descendente que ele estava, ele chegou ao ponto de começar a ver, para ter prazer, vídeos pornográficos com homossexualismo. Presta atenção, o cara não é homossexual. Ele foi desensibilizado de uma tal forma que para estimular o prazer dele, ele precisou chegar a esse ponto. E pior, ele chegou a sair, foi por isso que ele foi atrás de mim para fazer exame de doença sexualmente transmissível, a sair com, não é transexual, com um travesti, pagou o travesti para fazer sexo com o travesti e foi penetrado pelo travesti. Olha o ponto que esse homem chegou. Ele estava realmente acabado. O cara estava... Então, eu fiz essa descrição para vocês, que é uma escala descendente, né? Claro, isso foi radical, mas é passível. Mesma coisa, um jovem que começa a usar uma droga, ele pode chegar ao fundo do poço. Esse cara chegou ao fundo do poço. E ele, graças a Deus, ele é um processo, eu não sei como é que ele está hoje, mas no tempo que nós ficamos juntos, ele foi restaurando. Outra coisa que é interessante, esse vício levou ele para fazer essas cagadas que ele fazia, vamos falar o termo certo, ele passou ou a se embriagar ou a usar droga para poder fazer essas loucuras. Olha que coisa, como é que é uma coisa diabólica, uma coisa que leva para o buraco. E aí, a primeira coisa, o que ele mais precisava na restauração desse homem era esperança, né? E aí a única coisa que eu fiz para ele, eu prescrevi um antidepressivo para ele, porque ele estava deprimido pela situação, um antidepressivo mais por momentos assim, nos primeiros 2, 3 meses. Mas o que ele precisava era de esperança. Ele precisava reencontrar o caminho. E Deus me usou na vida desse cara, de uma maneira que ele faz na vida de todos nós. Mas porque ele reconheceu onde ele estava, no buraco que ele estava. E não tinha força para sair sozinho, gente. Ele foi pro buraco, ele poderia ter morrido numa situação dessa, ele poderia ter se matado. Então, o que eu quero falar aqui? Você fala, pô, mas é tão radical, você estava falando de uma coisa tão santa lá atrás. Essa coisa santa, ela pode se tornar diabólica, pecaminosa e levar a gente pro buraco. Nós temos a esperança do quê? Né? A graça, né? É a graça que nos conduz, é a graça que nos sustenta, é a mesma graça que salvou. E é a graça que nos previne, né? Aquele versículo que vocês leram, que Deus não nos dá a tentação maior do que nós possamos resistir. O nosso antídoto, a nossa força, é a graça. É ela que nos vai dar o escape, né? Então, nessas situações, né, que nós estamos sendo tentados, né, e tentação faz parte, a gente tem que entender o seguinte: nós temos um Senhor, nós temos um Deus, e esse Deus é maior, e Ele quer outras coisas para a gente. Então a gente tem que fugir da tentação? Tem. Versículo 14 de 10, de 1 Coríntios 10, 14, diz o seguinte: fujam da idolatria. Então, essa idolatria está em várias áreas da sexualidade. Não dá para a gente falar muita coisa, gente, infelizmente. Mas eu acho que deu para ficar um recado para vocês aí, né? Num aspecto.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não tem problema nenhum. Se quiserem ir, fique à vontade, tudo bem? Vamos orar para encerrar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado por podermos estar aqui com esses jovens, Pai, jovens casados que de coração estão procurando te agradar, Senhor Deus, em todas as áreas do casamento. E obrigado por podermos abordar aqui sobre a área da sexualidade de uma maneira superficial, mas espero que tenha sido impactante na vida deles, para que eles aprendam o que o Senhor quer, como o Senhor criou o sexo e aonde pode chegar o pecado sexual, Senhor Deus. Que eles fujam da idolatria sexual, que eles procurem dentro da casa deles, com a esposa deles e as esposas com seus maridos, desenvolverem um sexo em que ele seja um desejo santo e tenha em mente que ele foi criado pelo Senhor e que ele é bênção nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, é que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.